Olha, são exatamente 11 horas e 40 minutos aqui no programa Show da Manhã da nossa RCI FM, aqui no distrito de Ibiranga, Itambé, Pernambuco, na Mata Norte de Pernambuco. Um abraço aos nossos ouvintes ligados aqui na nossa programação, seja via rádio ou então pela internet, acompanhando o nosso programa. Arthur Marinho, bom dia mais uma vez. Bom dia, né, Deus? Bom dia, vamos lá, né? A gente já entrou nesse assunto aí da questão do clima, né? A gente vai conversar aí com o José Bertotti aí, né? Que é químico, né? Já foi professor também, já foi secretário aí de Assistência Social do Recife, também de Ciência e Tecnologia do Estado. Tem, entre outros trabalhos aí, em relação ao meio ambiente, né? Do Estado de Pernambuco. Ok. Vamos conversar com ele, né? E ele está na linha. Bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo aqui à RCI FM. Bom dia. Bom dia, Arthur. É um prazer falar com os ouvintes da RCI. É um prazer aí também. Na Mata Norte, já na divisa com a nossa querida Paraíba, mas na Mata Norte de Pernambuco. Isso e a mesmo. gente acha que é fundamental, né? Travar esse debate com a nossa população, com os nossos ouvintes aí, sobre essa questão de enfrentamento das mudanças climáticas, do que isso afeta a nossa vida e o que pode ser feito em relação a isso, né? É verdade. Recentemente, né, você era secretário estadual do Meio Ambiente e Sustentabilidade, né? Trabalhou nos últimos anos na construção de políticas públicas, buscando soluções para minimizar a situação, né? Essa crise climática que o Brasil, não só o Brasil, o mundo estão enfrentando com o aquecimento global. Aí eu pergunto, quais foram os principais programas que você conseguiu implantar no estado durante sua passagem como secretário estadual do Meio Ambiente e Sustentabilidade? Os principais programas que eu considero eles estão relacionados diretamente com a melhoria de qualidade de vida das pessoas, com uma preocupação de gerar empregos, até porque a gente não pode ignorar que o Brasil está vivendo uma crise econômica, social, de monta, né, de muita gravidade, inclusive a fome retomando, mas a gente procurou desenvolver ações que pudessem, ao gerar emprego, também ter uma perspectiva de desenvolvimento sustentável, que é exatamente o cuidado com o meio ambiente. O primeiro deles é o encerramento de todos os lixões do estado de Pernambuco. Isso é uma grande vitória, porque existem ainda, nos 184 municípios de Pernambuco, 23 que ainda, infelizmente, mantêm esse lixão, mas nós estamos trabalhando para que agora, em 2022, 100% dos municípios tenham esse problema resolvido. Inclusive, aí na Mata Norte, a gente está com novos aterros sanitários sendo licenciados, né? A gente tem um grande na localidade de Igaraçu, a gente tem mais um novo sendo licenciado, 2 novos sendo licenciados na cidade de Nazaré da Mata, e nós estamos trabalhando exatamente para conscientizar a população de que o lixo, né, ele, junto com o problema das mudanças climáticas, ele também causa um dano muito grave aos nossos rios, aos nossos estuários, à produção de água, e a gente viu, inclusive, que boa parte desse problema de desabamentos, de alagamentos, foram causados porque a calha do rio estava suja de plástico, suja de materiais que foram descartados inadequadamente. E nós trabalhamos uma outra lógica. Nós fortalecemos o trabalho das cooperativas de catadores e catadoras. Eu quero aqui também tirar meu chapéu para esse pessoal que trabalha no dia a dia, na dureza, fornecendo equipamentos, né, máscaras, botas, luvas, mas também fortalecendo o trabalho de cooperativação, fazendo com que as prefeituras possam contratar diretamente, inclusive ao custo mais baixo, o trabalho da cooperativa, para fazer a separação que, se a gente já começar a fazer de casa, já muda, inclusive, o modo de como esse material pode vir a ser reaproveitado, gerando emprego e renda para a nossa população. Muito importante esse trabalho. Porque o plástico pode ser reaproveitado, né? O papel pode ser reaproveitado. Esse material recolhido, se você consegue separar ele daquela parte que é o resto de comida, o material orgânico, excrementos de animais, hoje você já pode gerar energia a partir disso. Dou exemplo aí do Centro de Tratamento de Resíduos, que está localizado no município de Igaraçu, mas que recolhe também materiais aí de municípios da Mata Norte de Pernambuco, já está gerando 4 megawatts de energia. E já está vendendo combustível derivado de resíduos, e na indústria sementeira, que está presente aí no litoral norte de Pernambuco e também da Paraíba,
ela utiliza, por exemplo, o coque de petróleo. O petróleo, a gente sabe, ele é um dos causadores do aquecimento global. E a queima dele faz com que aquele gás, que é o gás que sai também do cano de descarga do caminhão, do carro, né, que causa esse aquecimento global, quando você queima coque de petróleo, ele também causa esse aquecimento. Se você queimar resto de lixo, que ia ser enterrado, pagando dinheiro, inclusive, para enterrar um negócio que depois pode até contaminar o subsolo, você está economizando essa energia de petróleo. Então, esse foi um grande programa que está implementado, primeiro, para encerrar os lixões, que é aquele lugar que junta urubu, que junta lixo, que junta doença, né, que causa problemas e danos à nossa população, transformando isso em lugares que posteriormente viram escolas de educação ambiental para discutir com as nossas crianças. E também tomando cuidado para preservar aí a água, que é um bem tão caro e necessário, e cuidando das nossas florestas. Falando de floresta, o segundo grande programa que a gente considera que é tão ou mais importante que essa questão do lixo, que é só uma questão, no caso do lixo, de uma lógica diferente de como você destinar adequadamente e ter a participação da população, das prefeituras, de empresas que geram empregos verdes, é você fazer o reflorestamento de áreas de produção de água. Agora, por exemplo, eu saí da Secretaria de Meio Ambiente no dia 2 de abril, pedi licença para o governador Paulo Câmara, para a vice-governadora Luciana, porque fiquei 40 meses trabalhando, e nós estamos com um edital de 16 milhões de reais para fazer a recuperação de nascentes, que são exatamente aqueles veios de água que nas pequenas propriedades precisam do apoio, inclusive, do governo para orientar os nossos agricultores. Por quê? Porque aquela água ali tanto pode ser utilizada na produção da propriedade, como para ajudar os vizinhos na manutenção de um açude, né, e depois de um rio, e que isso depois vai desaguar num grande aquífero, né? E essa produção também, a gente procurou qualificar ela. Sim recuperar a nascente, plantar árvores nativas, mas também sistemas agroflorestais. Eu só estou falando de uma pequena propriedade rural, eu estou falando de recuperar uma nascente, mas eu estou também utilizando um espaço que pode ser utilizado para a produção de alimentos, e alimentos saudáveis, que são aqueles alimentos oriundos dos projetos de agroecologia, que hoje estão florescendo com muita força no estado de Pernambuco, que são aquelas feiras de produtos ou orgânicos ou da agroecologia, e que fornecem alimentos saudáveis, e que também podem ser comprados pelas prefeituras. Nós tivemos problemas aí de descontinuidade, por exemplo, do programa de aquisição de alimentos diretamente dos agricultores, das cooperativas de agricultores, porque, infelizmente, o programa Fome Zero, que foi um programa de sucesso do governo Lula, depois de Dilma, ele foi descontinuado por Bolsonaro. Mas o governo de Pernambuco continuou investindo na compra de alimentos. A gente tem muitas prefeituras que compram alimentos diretamente, e esse programa de reflorestamento, nós procuramos conciliar, como eu disse, a geração de empregos com a combinação de cuidado com o meio ambiente. Então, se a água é necessária para a nossa vida do dia a dia, para a produção agrícola, por que não cuidar e fazer a recuperação dessas nascentes? Só para você ter uma ideia, os 16 milhões de reais que estão agora disponibilizados para que as entidades, tanto do Agreste, quanto da Mata, quanto da Caatinga, possam recuperar, tem aí a condição de recuperar 1.000 nascentes no estado de Pernambuco. 1.000 nascentes. Então é um programa de monta, é um programa que gera emprego, que produz alimentos, mas que também cuida do nosso meio ambiente. Então eu acho que esses dois programas, eles exemplificam. E o que isso tem a ver com as mudanças climáticas, né? Eu acho que também é uma coisa que os nossos ouvintes podem estar nos perguntando. As duas maiores causas que causam ou que fazem com que a emergência climática faça com que o clima esteja mudando, seja com chuvas intensas que a gente está vendo para além da conta que a gente conhecia, ou com secas prolongadas que acontecem no Brasil e no mundo, é exatamente o desmatamento, a perda de ambientes naturais e o lixo que é jogado em rios que depois vai chegar no mar e que depois está contaminando aí os nossos oceanos. Essas são questões que são problemáticas, mas que nós podemos dar um outro movimento, e foi isso que eu procurei implementar
como secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade e contei com todo o apoio do governador Paulo Câmara, que hoje dirige o programa Pernambuco Carbono Neutro, direcionando os empreendimentos estruturadores de Pernambuco para que os investimentos sejam feitos, tanto no nível do pequeno empreendedor quanto do grande empreendedor. Aí, na região norte de Pernambuco, do nosso litoral norte, nós temos aí também o grande polo automotivo, que por um lado é um espaço de produção de uma indústria muito forte, mas aí também aconteceram investimentos na área de energia renovável, né? Com implantação de usinas solares para você poder neutralizar a emissão de gases de efeito estufa. Essas são contribuições importantes que a nova indústria também precisa dar para olhar para o futuro, gerando empregos que sejam empregos cada vez mais amigáveis do meio ambiente. Então foram um pouco essas ações que a gente procurou implementar como secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade e que a gente quer levar agora para essa pauta para a Assembleia Legislativa. Certo, José, é muito interessante esses programas que você falou, né? Porque assim, a gente percebe que é um investimento que vai melhorar vários setores, né? A economia do lixo, por exemplo, é muito grande, que está começando a ser explorada, né? Você falou desse programa. Também a recuperação das florestas, que é muito importante e gera uma qualidade de vida melhor, né, para todos. E a gente está vendo também, né, a questão mundial se voltando para isso, né, para conseguir gerar uma energia sustentável no mundo. E focando nesse assunto, né, olhando assim mais com a ótica mundial, como é que você vê Pernambuco, né? Até porque nesse último mês, né, a gente vê que teve essas tragédias aí na região metropolitana de Recife. E como é que você vê, né, Pernambuco, o perigo, né, que existe para Pernambuco mundialmente? Porque assim, né, o que a gente sabe é que o aquecimento global em geral, né, a poluição, ele derrete, né, as calotas polares, e Pernambuco, né, em relação ao nível do mar, um pouco baixo, né, Recife mais especificamente. Como é que você vê, né, Pernambuco aí nesse ranking de ameaças climáticas? Pernambuco foi classificado, segundo o painel intergovernamental da ONU, né, que são cientistas que estudam os efeitos das mudanças climáticas, e a nossa capital como a 16ª, a 16ª cidade mais vulnerável às mudanças climáticas, por dois problemas, dois problemas, que a rigor não seriam problemas. Um deles é que o Recife é uma grande várzea. Então o Recife ele é constituído de 66 canais, e um dia já foram rios. E a urbanização do Recife, que conta com mais de 500 anos, se você contar só da colonização para cá, mas a gente sabe que os indígenas, os povos originários já moravam, mas moravam de maneira diferente no nosso Recife. Eles aproveitavam os manguezais como estuários e locais, né, de estoques para você poder fazer a pesca, para você poder ter um habitat natural compatível, né, daquelas populações que viviam no nosso litoral. Isso não é diferente, por exemplo, do nosso litoral norte, né, onde a gente tem aí uma série de unidades de conservação. Mas qual é a questão? Quando você chega no Recife, diferente do litoral norte de Pernambuco, que você tem essas unidades protegidas, as áreas de manguezais elas foram ocupadas. Então, 1/3 do Recife ele é abaixo do nível do mar. E a elevação no nível do mar causada pelo aquecimento global, ela faz com que, nesse período de maré alta e de muita chuva, a água suba para além do que os níveis históricos vinham apontando. E a outra situação é relacionada também à ocupação urbana de morros, topos de morro e áreas que, sem o devido cuidado, do ponto de vista de uma orientação de para onde a população tem que se deslocar, a população mais pobre, e eu queria destacar isso, o problema das mudanças climáticas não afeta ricos e pobres de maneira igual, porque o problema, por exemplo, da chuva não é o mesmo na zona sul do que na zona norte do Recife, verdade. Onde está concentrada a população que mora no morro. A população foi empurrada para morar em áreas de risco. Muitas vezes a pessoa tem medo de sair da sua casa, e veja, para que a sua casa não seja assaltada, mas ali ela também está correndo um risco de vida. E eu queria aqui lamentar 130 vidas perdidas nessas últimas chuvas que aconteceram com deslizamentos. Também aí a gente viu uma falta de investimento, e o governo federal é responsável, por exemplo, por deixar de enviar 100 milhões de reais para Recife, para fazer aquele trabalho que vinha sendo feito de contenção de encosta, de realocação de moradores. O próprio prefeito João Campos, né,
se deparou com uma situação de 32 mil famílias em situação de risco, que não é uma novidade, é um problema real, mas que você precisa fazer investimentos constantes, inclusive de reordenamento urbano, retirada de pessoas de lugares de risco e construção de novas moradias ou de ocupação de moradias que muitas vezes estão desocupadas em alguns lugares, né, fruto aí de especulação imobiliária. Então, veja, essa questão da mudança climática, o Recife, ele sim é a 16ª cidade, né, e isso tem que ser algo que nós colocamos no Plano Pernambuco Carbono Neutro, né, para que a gente possa contribuir, diminuindo as emissões de gases de efeito estufa, como esses programas relacionados a lixo, reflorestamento, mas nós precisamos ter a clareza de que as mudanças já são um problema de agora, não dá para esperar para 2050, para 2100. Nós precisamos agir já, para que a população possa ter alternativas, que o planejamento urbano ele seja direcionado. Então, tem que agir em 2 caminhos. Em Pernambuco, eu estive com o governador Paulo Câmara, na Conferência Mundial do Clima, na Escócia, no final de 2021, onde se aponta, por exemplo, que as mudanças climáticas, que já são uma realidade sentida pela população no mundo, né, porque esse problema relacionado a tragédias, né, seja pela seca, seja pela enchente, ela acontece nos Estados Unidos, na Europa, né, na Ásia, a gente tem visto problemas com inundações que têm causado também a perda de vidas. Ela precisa ser diminuído o efeito, né, para estancar esse problema do aquecimento global, e aí só tem um caminho, que é você diminuir esses gases que das queimadas, ou da queima de combustíveis como diesel, como petróleo, que precisam ser substituídos por energia renovável como solar e eólica, para que você em 2050 neutralize essas emissões. Porque se você continuar destruindo o habitat natural, queimando florestas, como o Brasil infelizmente está fazendo, na Amazônia, né, no Pantanal, e ali muito porque foi destruída a capacidade de fiscalização de instituições como o IBAMA, como o ICMBio, como o FUNAI. Você vê pessoas, né, como Bruno Pereira, que foi assassinado lá na Amazônia, o Dom Phillips, o inglês que estava lá com ele, eram pessoas que estavam ali protegendo, também, né? Por exemplo, territórios indígenas, áreas que estão sendo desflorestadas, e o que aconteceu? Sem a proteção do Estado, essas pessoas foram assassinadas. Então, esse é um problema que nós precisamos mudar o modelo de desenvolvimento do Brasil, né, e olhar que o Brasil, de fato, é um país, né, e Pernambuco tem se colocado, pelo menos, como um estado que tem um governador que tem essa preocupação de poder fazer o enfrentamento das mudanças climáticas, e por isso que nós levamos essas políticas, né, para a Conferência Mundial do Clima, dizendo, olha, diferente de Bolsonaro, aqui em Pernambuco nós estamos trabalhando nessa política de dar a nossa contribuição, gerando empregos verdes, cuidando do tratamento de resíduos, recuperando as nossas florestas, gerando situações que possam fazer com que nós, que somos um estado afetado pelas mudanças climáticas, possamos não só enfrentar essas mudanças, cuidando da nossa população, e sabendo que esses riscos são reais. A gente viu agora o que aconteceu no mês de junho, e se preocupa, por exemplo, com o novo alerta que a PAC dá hoje, que hoje à noite pode também chegar a 50 a 100 milímetros de chuva, e essas ações têm que acontecer agora, nesse momento, para enfrentar as mudanças, porque se esperar para 2050, o problema só se agrava. Ô, José. Então, é nesse espírito que Pernambuco está trabalhando no enfrentamento das mudanças climáticas. Ô, José, em relação a todo esse trabalho sendo feito, né, para, digamos assim, frear essa questão do aquecimento global, todo esse trabalho que está sendo feito, na sua opinião, você acha que ainda temos tempo para isso? O tempo que nós temos é o tempo necessário para poder estancar o aquecimento global. Segundo os cientistas, o tempo é que hoje você precisa agir para garantir que daqui 28 anos, 2050, você tenha neutralizado as emissões. O que é neutralizar as emissões? Neutralizar as emissões é, por exemplo, você substituir o uso de combustíveis como diesel e petróleo. Inclusive, ninguém está mais conseguindo pagar o preço do diesel e do petróleo, né? Infelizmente, também essa política econômica que está sendo implementada no Brasil, ela faz com que mesmo o petróleo produzido no Brasil ele esteja equiparado a preços internacionais. E essa é uma dinâmica do mercado mundial que o Brasil tem que escapar.
O Brasil tem condições de produzir energia renovável, nós já temos muita energia hidrelétrica, podemos produzir muito mais energia eólica e solar, e isso é bom para a economia e bom para o clima. E o prazo para neutralizar essas emissões é 2050. Por que o prazo é 2050? Não é uma data cabalística, não, vamos pegar uma data redonda, 2050. É porque de 200 anos para cá, isso é uma conta, é medida pelos cientistas, a temperatura média do planeta aumentou 1 grau, 1,1 grau. Ora, 1,1 grau, para a gente, pode parecer pouco. Mas se a temperatura média do planeta aumentar 2 graus, que é o que os cientistas monitoram, algumas áreas produtoras de oxigênio, que é o gás vital para a nossa vida, o oxigênio, elas param de produzir esse oxigênio. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, os corais, os recifes de corais, que nós temos aqui em abundância no litoral de Pernambuco. Quando você tem uma variação de temperatura média para além de 2 graus, acontece o que a gente já vê, muitas vezes, por poluição, que é o branqueamento do coral. O branqueamento do coral é a morte do coral. Então, aquele coral colorido, bonito, com peixe, né, ele ali está produzindo oxigênio. Se você eleva em 2 graus a temperatura média, e aí, evidentemente, que é uma conta que é feita, né, por medições que são muito precisas, acontece que esses corais eles deixam de existir. Com isso, você não só vai ter um aumento do volume de gás carbônico, que é um gás que ninguém pode respirar, porque na realidade é um gás que a gente bota para fora depois da respiração, mas você vai ter uma diminuição de oxigênio. Isso começa a afetar a vida no planeta. Então, essa é a conta. Como fazer para virar essa conta? É exatamente você saber que existe um prazo estimado pelos cientistas. Esse aquecimento ele se deu de maneira muito rápida. Eu estou falando de 200 anos, né, para um planeta que tem bilhões de anos. Então, veja, em 200 anos a gente mexeu no clima do planeta. Então, agora é necessário que a gente, num tempo muito curto também, a gente saiba quais foram as razões dessas mudanças climáticas e a gente possa fazer com que isso seja revertido. E o mais interessante é que o Brasil não é o maior responsável pelas mudanças climáticas. O maior responsável pelas mudanças climáticas foram os países mais desenvolvidos, que produziram mais do ponto de vista da indústria, como a Europa, como os Estados Unidos. O Brasil, pelo contrário, é um país que ainda tem uma indústria pequena, mas é um país que tem como proporcionar para aqueles países ditos ricos a energia renovável que eles não mais conseguem produzir. Então, se o Brasil usar da sua inteligência, usar da sua capacidade industrial de produzir energia renovável, a gente pode tirar e tem que tirar isso que é um patrimônio do Brasil, né, que é exatamente você ter áreas de floresta em pé, que são muito mais, digamos assim, rentáveis quando a floresta está em pé, produzindo água, né, produzindo habitats naturais, que tirem dali, por exemplo, produtos e medicamentos, né, que são aquela questão que é essencial para qualquer indústria farmacêutica, e eles muitas vezes vêm buscar aqui, a gente nem fica sabendo, dirigindo essa nossa economia para uma economia que a gente chama de uma economia verde, né? E também em ações pontuais e concretas, né? Que é uma elevação da qualidade da consciência da população, de não poluir o nosso rio, de não poluir as nossas águas, de tratar adequadamente os resíduos e de gerar indústrias que seja na área da agroindústria, ou seja na área dos serviços, que sejam de maneira amigáveis com o meio ambiente. Como eu digo, que é a ideia de você gerar aquilo que a gente chama de emprego verde. Então, se os países industrializados lá, que foram os causadores do aquecimento global, não tem mais como escapar dessa lógica de combustíveis fósseis, o Brasil tem. E aí, como gerar uma economia? Então, é necessário que a gente tenha essas proposições que foram feitas, que já estão em prática aqui no estado de Pernambuco, e não é por outra razão, que mesmo em tempos de crise econômica, Pernambuco cresceu nesses últimos 10 anos acima da taxa do Brasil. Mas pode crescer muito mais se o Brasil também tomar um rumo de desenvolvimento econômico sustentável. Secretário, nesse seu tempo de atuação aqui, né, na Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco, eu queria saber, né, como é que foi
a atuação do governo federal em si, né? Se teve ajuda, né? Se ajudou, atrapalhou mais nesses problemas que Pernambuco tem. Olha, eu enfrentei um grave problema que atacou muito mais o litoral sul de Pernambuco do que o litoral norte, que foi a questão do derramamento do petróleo. E ali eu pude ver a crueldade do governo federal de dar as costas para os pernambucanos e dar as costas, na realidade, para os nordestinos. Porque esse foi o maior crime ambiental que o Brasil viveu, né? Foram mais de 5 mil toneladas de óleo que foram recolhidas. Em Pernambuco foram 1.650 toneladas, né? Atingiu Paraíba, atingiu Alagoas, atingiu Sergipe. E nós tivemos, da parte do governo federal, uma omissão. Eles precisaram ser acionados pelo Ministério Público Federal para começar a se movimentar. Enquanto isso, governo do estado, prefeituras, entidades da sociedade civil, pescadores que foram fortemente afetados, porque a gente ficou ali uns 3 meses sem poder comer pescado, né? Tivemos que fornecer cesta básica, programas de apoio à população que vive do turismo, inclusive, né? E o governo federal deu as costas. Nessa questão do enfrentamento às mudanças climáticas, nós tivemos descontinuidade de programas importantes como o Fundo Clima. Eu acho que deve estar na memória dos nossos ouvintes, por exemplo, que países, né, industrializados como Noruega, como a Alemanha, tinham mais de 5 bilhões de reais no Fundo Clima do Brasil, e esses recursos foram congelados, justamente por atitudes do governo Bolsonaro, né, de não olhar o meio ambiente, de não investir em recursos para poder diminuir os níveis de desmatamento, né, e as políticas de enfrentamento às mudanças climáticas. Nesse sentido, nós identificamos que o Brasil retrocedeu em termos de enfrentamento às mudanças climáticas, em termos de enfrentamento de situações que precisam ser trabalhadas. E ficou com uma visão muito ruim do ponto de vista internacional. Mas nós procuramos, da parte do Estado, poder dizer que existe na Federação Brasileira diferenças entre o governo federal, entre os governos estaduais. E conseguimos apoio, por exemplo, em parcerias importantes com a União Europeia para desenvolver esse plano Pernambuco Carbono Neutro, para captar recursos para poder investir aqui em parcerias que hoje demonstram vitalidade, por exemplo, na geração de uma energia, uma nova fonte de energia, que é o hidrogênio, aquilo que é chamado de hidrogênio verde, que é muito dependente, por exemplo, da energia solar, da energia eólica, e conseguimos atrair grandes empreendimentos. Então, o governo federal, ele, na minha opinião, deixou de aproveitar essa janela de oportunidade que o planeta enxerga nessa questão de enfrentamento às mudanças climáticas, como desenvolver parcerias, principalmente com países do nível do Brasil, do seu nível de desenvolvimento, com potencialidades de geração de emprego verde, para você poder equilibrar a balança, né, de que se eles não conseguem reduzir as emissões lá, como é que a gente aqui pode produzir de maneira limpa, por exemplo, o aço, ao invés de você queimar petróleo para produzir aço, você produzir aço aqui no Brasil a partir de energia gerada do vento ou da energia solar. Isso tem um diferencial no mercado internacional. Existem países hoje que só compram produtos que são certificados como produtos verdes, como produtos que têm a utilização de energia limpa. Eu acho que, então, Bolsonaro, não só pelo negacionismo científico e não reconhecer nas mudanças climáticas um problema real para a humanidade, e aí eu acho que não é um problema de ignorância, é um problema de concepção política, até porque ele também foi negacionista na hora de enfrentar a Covid, fazendo desdém com relação a vacinas, mas ele deixou de enxergar a oportunidade econômica que existe no planeta hoje e que o Brasil vinha assumindo esse protagonismo e com ele estancou. Mas eu tenho certeza que o ano de 2022 vai ser um ano também de eleições presidenciais, e a população vai saber enxergar quais são as alternativas para ver quem é que realmente pode fazer com que o Brasil saia desse modelo de estagnação, de desemprego, de aumento de combustíveis, aumento de energia elétrica, e aumento da fome no país, para a gente poder rumar para um novo modelo de desenvolvimento que seja sustentável, bom para o meio ambiente e bom para a economia dos brasileiros. Ok, secretário. Infelizmente, né, o governo federal, né, o presidente Jair Bolsonaro não está levando muito a sério essa questão
do aquecimento global, né? Deveria ter mais investimento e principalmente aqui na nossa área que é Pernambuco, né? Inclusive o estado de Pernambuco é o primeiro do Nordeste a elaborar o programa Carbono Neutro, né? Envolvendo diversos segmentos da sociedade e medidas eficazes para acabar até uma previsão aí de 2050, não é por aí, secretário? Esse é o caminho. E o governo Bolsonaro nos puniu 2 vezes, duplamente. Uma porque puniu o Brasil e não enxergar nesse projeto de desenvolvimento sustentável realmente uma potencialidade da nossa economia, pela nossa capacidade de produzir energia limpa, pela nossa capacidade de não ter que desmatar para poder produzir alimentos. Somos um dos maiores produtores de alimentos do mundo. E isso não é por conta do desmatamento, isso é por conta de investimentos em tecnologia. A Embrapa, ao longo dos anos, melhorou geneticamente as nossas sementes, a nossa produção agrícola. Mas, infelizmente, Bolsonaro ainda estimula o desmatamento, dizendo que isso é uma forma de fazer com que a economia cresça. E nos puniu, né, como eu disse, duplamente, também porque deixou de fazer uns investimentos em moradia digna para a nossa população, quando ele descontinuou, por exemplo, programas como Minha Casa Minha Vida, tirando o programa aquela faixa de renda mais popular e financiando os empreendimentos de classe média e alta. Ora, quem precisa de fato de moradia digna é a população mais carente. E também quando ele descontinuou os recursos de verbas para enfrentamento a esse problema de desabamentos em morros. E aí isso não foi um problema que afetou só Pernambuco. A gente viu que foram mais de 70% dos recursos que foram descontinuados. Esse foi o problema que aconteceu em Petrópolis, no Rio de Janeiro, que aconteceu em Pernambuco, né, que aconteceu na Bahia, porque esses programas, né, infelizmente, depois de tantos e tantos anos, né, de um modelo de crescimento econômico, que a gente tem que entender que crescimento econômico não resolve o nosso problema. O que resolve o nosso problema é o desenvolvimento, que é diferente de crescimento. Não adianta você crescer uma economia como a economia do Brasil no século XX, foi a que mais cresceu no mundo, e chegar no início dos anos 2000 com 10% da população tendo 50% da renda e 50% da população abaixo da linha da pobreza. Isso não é desenvolvimento. Desenvolvimento é quando quem trabalha tem direito de consumir o que produz. E aí a gente até tem várias e várias músicas, né? Zé Ramalho canta isso, Chico Buarque canta isso, que é o cara que constrói a escola, mas não tem direito do filho estudar na escola. É o cara que constrói uma cidade, mas não tem direito a estar numa casa. Esse não é o futuro que nós queremos para o nosso Brasil. O futuro que nós precisamos do nosso Brasil é um Brasil que se desenvolva. O desenvolvimento hoje precisa ter essa palavrinha do lado. Eu queria que os nossos ouvintes gravassem, que é sustentabilidade. O que é sustentabilidade? É sustentabilidade social, sustentabilidade econômica e sustentabilidade ambiental. Não adianta destruir a floresta, porque senão eu não vou ter onde beber água. E nós, como secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade, eu até costumo, de maneira jocosa, né, brincar um pouquinho, né, nós precisamos conversar com as nossas crianças. Né? Quem mora na zona rural sabe que a água vem da nascente, vem da bica. A criança da cidade, muitas vezes, é capaz de achar que a água vem da torneira. E não vem. A água vem exatamente das florestas que alimentam os nossos rios, que alimentam as nossas nascentes. Esse é o modelo que nós precisamos cuidar. Temos que ter cidades bem organizadas, bem planejadas, né, porque é ali que a gente tem uma boa parte da produção industrial, de bens e serviços, que são importantes para a comunicação, para a educação, mas precisamos ter um equilíbrio também ambiental com a nossa zona rural, com as nossas zonas de florestas, com o tipo de alimento que é produzido, que precisa ser cada vez mais saudável, porque isso depois vai implicar em impactos nos programas de saúde. Quando a gente começa a consumir alimentos que não são alimentos saudáveis, alimentos que são muito pré-processados, que são muito ligados a agrotóxicos, o que acontece? É câncer que a pessoa não tem como curar, são medicamentos caríssimos que a gente não tem nem noção de onde é que vem, onde é que são produzidos, e o nosso dinheiro vai todo por esse ralo aí. Então, esse caminho de garantir uma agricultura sustentável, uma indústria mais verde, um cuidado com as nossas cidades e principalmente com a nossa população que é trabalhadora, esse é o caminho do desenvolvimento que nós precisamos trilhar no nosso Brasil.
Certo, secretário. A gente aí agradece, né? Estamos passando até um pouquinho do horário aqui, mas a gente agradece a sua participação aqui na RCI FM, né? Aqui a gente teve, né, um problema climático também com as chuvas aqui na nossa comunidade aqui de Ibiranga, né? E a gente, o senhor trazendo essas informações é muito importante, né? É muito importante para toda a comunidade ouvir, né? Entender, né, que o problema não é só a chuva, né? Mas nasce de outras coisas, né? Que são efeitos aí do ser humano. E a gente agradece a sua participação, né? E também, né, já convida para uma outra entrevista, né? Se você puder depois, né, até vir aqui também presente nos estúdios, né? Já que a gente está fazendo essa por telefone. E toda a RCFM agradece muito a sua participação. Bom, eu quero agradecer aí a população da sede da rádio, aí em Ibiranga, né? E também em Itambé e toda a Mata Norte. E dizer, inclusive, que amanhã a gente faz um debate, né, pela Fundação Maurício Grabois, junto com professores da Universidade Rural de Pernambuco, e também Hilda Gomes, uma engenheira especializada nessa questão da gestão de áreas de risco na cidade, e eu vou estar debatendo o impacto da gestão da cidade e enfrentamento às mudanças climáticas. Quem tiver curiosidade pode me acompanhar nas redes sociais, José A. Bertotti, no Facebook ou no Instagram, que a gente vai estar fazendo esse debate, e também, quando tiver oportunidade, estar de novo aí com os ouvintes da RCI, viu, Arthur? Muito obrigado pela participação e da oportunidade de a gente participar do seu programa. Ok, José Bertotti, um abraço, viu? Seja bem-vindo aqui à nossa RCI FM. E Arthur, com certeza, né, ele vai ter aí um bom debate, né? Inclusive, todos os órgãos e todas as esferas têm que dar muita atenção a essa questão aí da sustentabilidade, né? Do meio ambiente, porque é uma coisa importante, a gente não pode relaxar. A gente viu aí, Arthur, aqui em Ibiranga, né? Aqui em Ibiranga, a gente viu aí, a gente relatou aí algumas semanas atrás a questão das chuvas, das fortes chuvas que aconteceu, não só em todo o estado aí de Pernambuco, mas falando aqui, né, da nossa terrinha, da nossa Ibiranga, a gente tem que ter muita atenção nessa questão aí, e é sempre bem-vindo esse tema aqui na nossa programação, seja sempre bem-vindo e obrigado pelo o seu tempinho, né, por ter tirado aí da sua agenda para nos atender muito bem. Obrigado aí pela essa consideração, tá, secretário? Tá bom, gente. Muito obrigado aí. Eu que agradeço por esse espaço fundamental para debater com a nossa população. Forte abraço.